Agora, política do dia. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, uma ótima tarde a todos. Voltamos com o nosso quadro. O Projeto Eleições foi encerrado na nossa transmissão de ontem, mas mesmo assim continuaremos a falar dos bastidores que envolvem a política aqui, Teresina, Piauí, região Nordeste, Brasil e mundo. E em nossos estúdios já vamos acolher o cientista político Germano Lúcio. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Bom, professor, nós vamos fazer uma análise das eleições de 2020. Como é que o senhor avalia as eleições em Teresina, professor? Foi dentro daquilo que se imaginava nas previsões e projeções para o primeiro turno, né? O doutor Pessoa saiu com uma margem já bem significativa, mais de 30 mil votos. Esperava-se que percentualmente fosse uma margem maior, mas com todos os apoios recebidos, enfim, com um nível tendente para mudança que estava muito grande na capital, o resultado já estava dentro do previsto naquilo que as pesquisas já mostravam, né? E o que foi preponderante para encerrar essa hegemonia do PSDB? Podemos apontar falhas na estratégia do PSDB aqui em Teresina? Olha, é muito fácil a gente trabalhar com essa perspectiva após o resultado das eleições, né? Fica sempre muito tranquilo a gente apontar falhas, erros, mas digamos que houve um problema talvez de análise de conjuntura, de análise de contexto. Por exemplo, você tem um candidato, o teu oponente é um candidato que já vinha crescendo. Por exemplo, nós participamos de uma pesquisa de grupo focal em 2016 para a eleição municipal daquele período, e em todos os grupos focais, o doutor Pessoa já se mostrava com menor rejeição dos candidatos colocados e que com a única dificuldade que ele tinha apresentado na pesquisa era a dificuldade de falta de estrutura para fazer a campanha, para poder ter fôlego à sua candidatura. Então, ele não é uma surpresa, o doutor Pessoa não é um fenômeno eleitoral de agora. Ele já teve uma votação significativa em Teresina para governador, perdeu somente para o Wellington Dias, né, aqui em Teresina. Então, ele já era um candidato, um político conhecido da cidade de Teresina, muito popular. Então, a primeira coisa que talvez pudesse ter sido feita é não colocar um técnico para concorrer com um político, com a envergadura popular do doutor Pessoa, com a abrangência e capitalização que ele tinha de penetrar nos nichos das classes menos favorecidas da cidade. Então, o mais apropriado seria, ao invés de colocar a fórmula, de colocar um técnico, seria também colocar um político que tivesse também penetração popular, que pudesse fazer frente ao equilíbrio a essa popularidade do doutor Pessoa. Professor, também olhando para as eleições de 2020 encerradas ontem, segundo turno em todo o Brasil, gostaria de lhe fazer uma pergunta na realidade. O senhor acredita que quem venceu, particularmente aqui em Teresina, foi o sentimento de mudança ao invés do candidato do MDB? Foi um conjunto de fatores. Esse é um dos fatores, né? Talvez um que preponderasse, mas também, como eu já falei anteriormente, o doutor Pessoa era um candidato com alcance popular significativo, e isso não podia ser ignorado. Isso deveria ser levado em consideração. Inclusive, as pesquisas apontavam, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, que havia essa tendência eleitoral para uma necessidade de maior mudança. E outros problemas também acarretaram. Nós tivemos gargalos na gestão municipal, nessa segunda gestão do Firmino Filho, que as pesquisas também apontavam, né? O gargalo do transporte, da saúde, mesmo a segurança não sendo uma responsabilidade direta do gestor municipal, também respingou o problema da segurança na gestão municipal, e também o sistema de integração, ou seja, as pessoas que usavam o sistema de transporte passaram o tempo todo reclamando desde o início da implantação do sistema. Então, o transporte foi um gargalo, a saúde, apesar de considerar algumas vantagens, mas existem problemas significativos em relação à marcação de consultas, etc. e tal. Então, aquela população que necessita basicamente dos serviços públicos cotidianamente foi profundamente afetada por essa segunda gestão do Firmino. Então, você junta um conjunto de fatores. Não pode determinar ou colocar na conta somente um único fator. Uma eleição não se perde
por um único fator. Um único fator ele pode contribuir de uma forma mais decisiva, mas foi um conjunto de fatores que contribuiu. Talvez um candidato com maior penetração política, mais leve, um candidato que chegasse também com mais força na população, e não um técnico como Kleber Montezuma, talvez fosse um ponto. Esses gargalos já apontados e também a necessidade de mudança. Tem outros nomes com esse perfil, na sua concepção? Politicamente, correto. Teria o ex-prefeito Silvio Mendes. Talvez, não pode garantir, a gente não pode trabalhar com a possibilidade do CID, algo que sequer se cogitou acontecer. Mas o Silvio Mendes, o ex-prefeito Silvio Mendes, ele tinha uma capitalização maior, uma penetração maior, porque já exerceu o cargo por 2 vezes, foi muito bem votado nas 2 vezes, então ele poderia ter esse ímpeto de fazer frente a essa popularidade do doutor Pessoa. Professor Germano, também gostaria de perguntar para o senhor sobre essas eleições de 2020, como sempre, nas eleições municipais por todo o Brasil foram sempre marcadas pelas próximas eleições. No caso de 2020, se falou muito sobre 2022. Se construiu muito em 2020 alianças com o desejo de serem transportadas para o próximo pleito que vai ser realizado no Brasil. O senhor acredita que realmente este lançar um olhar para o futuro prejudica o debate das necessidades do povo que são agora, não só daqui a 2 anos? Pode ser que sim, pode ser que não, é uma coisa muito relativa. O problema é que particularmente, eu não nacionalizo as eleições municipais. Eleições municipais, elas são muito localizadas, são questões muito específicas, são contextos muito singulares. Os problemas da cidade, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. A campanha do PSDB teve o azar de chover num período que não se chove em Teresina e a cidade praticamente ficou completamente alagada. E como era a gestão de 35 anos de governo, isso causa uma exaustão. As pessoas reclamaram e todos os oponentes, lógico que o candidato do prefeito é o candidato a ser batido, independente do nome, bateram forte nessas questões. E isso estava muito visível, estava muito presente. Então, vários fatores muito locais, eles têm uma influência mais decisiva na decisão do voto do eleitorado. Com relação a 2022, o que a gente pode analisar é o jogo, a movimentação do jogo das correlações de forças futuras. Mas nós temos 2 anos ainda e muita coisa pode acontecer. Não dá para nacionalizar uma eleição assim porque, como eu já falei, são questões específicas e, ao mesmo tempo, se você for pegar um parâmetro, em 2016 o PSDB foi o campeão nacional daquela eleição municipal no Brasil. E em 2018 o PSDB amargou uma derrota fragorosa na eleição nacional. Então, cada eleição é um contexto, cada eleição guarda suas peculiaridades, suas conjunturas próprias, né? Professor, nós observamos uma novidade, pelo menos no sentido da candidatura, no primeiro turno, digo aqui, a candidata Jessi Fonseca ficou em 3º lugar, com uma votação muito expressiva para quem não tinha carreira política, como os outros concorrentes, já acostumados nessa seara. O senhor acredita que realmente ela conseguiu agregar para si, em pleitos futuros, ela vai ter essa mesma aceitação nas urnas? É difícil a gente trabalhar numa perspectiva futura em relação a determinados casos, porque, por exemplo, nós tivemos o fenômeno do Quem no passado, e o Quem não conseguiu reproduzir aquele fenômeno eleitoral como voto de protesto naquela eleição. O Jessi foi um fenômeno porque ela conseguiu não polarizar com nenhum dos extremos. Ela conseguiu, inclusive, ficar... E se saiu muito bem nos debates. Inclusive, os seus debates nas redes sociais foram proliferados por grupos políticos de diversas matizes, e isso favoreceu muito a sua campanha. E ela soube se posicionar dentro de um determinado nicho nos debates, e isso colocou numa situação, digamos, de deslocamento dos demais candidatos. Então, ela apareceu como uma alternativa ou uma terceira via, destoando daqueles candidatos que estavam ali, que basicamente estavam sendo apontados como candidatos de grupos políticos específicos. E isso ela tirou uma vantagem e o resultado foi o que a gente viu nas urnas. Professor Germano, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde, até o nosso próximo encontro. A gente quer contar mais vezes com a sua participação aqui no jornal, tá bom? Eu é que agradeço
estou à disposição. Eliezer Rodrigues, como é que você avalia também? Eu quero ouvir a sua leitura sobre o processo político que se encerrou ontem. Para todos os efeitos, um momento histórico aqui na política teresinense, independentemente de preferência. O grupo que estava aí há 34 anos na gestão vai ser substituído por um grupo que há 32 anos não fazia frente à gestão da Prefeitura Municipal de Teresina. Isso reacende expectativas. A gente espera que realmente as principais mudanças que Teresina precisam sejam concretizadas, realizadas pelo bem da coletividade. Nenhum candidato, creio eu, pensa no pior para Teresina, todos eles, independentemente de partido, de grupo político, de ideologia, querem o melhor para a cidade em cada área essencial, em cada setor que precisa de investimentos. Nós temos aqui torcer para que a gestão de Dr. Pessoa dê certo, que realmente o teresinense venha a se contemplar com aquilo que é digno para a cidade. Eliezer, foi basicamente o que o professor Germano também acabou comentando aqui com a gente em nossos estúdios. Por mais que se tenha tentado levar essa discussão para 2022, nós tivemos aqui no ano de 2020 as necessidades, as dificuldades encontradas pelos teresinenses no seu dia a dia como um grande diferencial no resultado do pleito que conhecemos ontem. O povo realmente fez ouvir sua voz, quer o desejo de mudança e é claro que há mais atenção nas pequenas realidades que encontra no seu dia a dia, que por muitas vezes, por serem negligenciadas há tanto tempo, acabam se tornando grandes realidades, como por exemplo, a falta de escoamento de água pluvial. Desgasta, leva à exaustão, a questão da drenagem, a questão do transporte público, a administração da prefeitura durante a pandemia, um momento novo, desafiador. Nem todo mundo compreendeu o fechamento do comércio, o isolamento social. Pessoas que foram impactadas negativamente no sentido econômico acabaram externando a sua insatisfação nas urnas contra o candidato da prefeitura. Então, são realmente fatores, um conjunto de fatores que contribuiu para o resultado final de ontem. Mas, Eliezer, convenhamos, é difícil compreender um fechamento do comércio quando quem falava, quem incentivava o fechamento do comércio promoveu atos de campanha com aglomerações de 5.000 pessoas e fez questão de divulgar. Realmente soou como incoerência e o eleitor não perdoou. Pesou. Hoje a informação corre solta, os vídeos circulam com uma velocidade muito grande pelas redes sociais. Nós temos aqui combatido as fake news, mas aquilo que realmente foi fato, isso gerou diversas interpretações, inclusive negativas, para o candidato da prefeitura. Vamos falar agora de equipe de transição. Eliezer Rodrigues, já está circulando na imprensa especulações sobre a equipe que vai ser anunciada, que vai auxiliar Dr. Pessoa na transição do governo Firmino Filho para a nova gestão dele, que deve se iniciar em 1º de janeiro de 2021. Eliezer, alguns nomes já estão sendo especulados, eu entrei em contato com boa parte dos nomes, na realidade, que estão sendo apontados pela imprensa hoje, e o que se tem de certo, até o exato momento, é de que João Henrique Souza, coordenador de campanha de Dr. Pessoa, vai sim participar desta equipe de transição. Robert Rios Magalhães, vice-prefeito eleito, também é um dos nomes que deve fazer frente neste processo de transição. Eu também conversei na manhã de hoje com o coronel Nixon Frota, do PRTB. Na realidade, ele que vem sendo apresentado como um dos possíveis nomes a participar deste grupo de transição, descartou, pelo menos para mim, na manhã de hoje, a possibilidade de integrar este grupo. Não descartou, por exemplo, a participação futura na gestão de Dr. Pessoa à frente do Palácio da Cidade, mas por enquanto, Nixon Frota, do PRTB, garante que não quer estar envolvido com a gestão, com a equipe de transição dos poderes do PSDB para o MDB. Em nota, através da assessoria de comunicação, a equipe ligada ao Dr. Pessoa informou que até às 5 horas da tarde desta segunda-feira, a equipe de transição vai ser definida e uma audiência com o prefeito Firmino Filho vai ser solicitada para amanhã, terça-feira, 1º de dezembro. Como foi dito até inclusive em reportagem nossa por João Henrique Souza, essa reunião deve acontecer às 10 horas da manhã. O objetivo é acertar todos esses detalhes da transição. O horário vai ser divulgado, mas especula-se que vai acontecer às 10 horas da manhã este primeiro encontro. E é claro que quando for definido, é claro, oficialmente por parte de Dr. Pessoa, todas essas diretrizes vão ser
anunciadas. A previsão para a confirmação dos nomes que vão estar à frente desta equipe de transição é que os nomes vão ser anunciados após a audiência de amanhã. Por parte da Prefeitura Municipal de Teresina, Firmino Filho, o atual prefeito da nossa cidade, confirmou que vai disponibilizar e encaminhar 3 secretários, dos quais ele não revelou os nomes. 3 secretários vão acompanhar a equipe de transição que está sendo montada pelo MDB para fazer justamente esta troca de poder no Palácio da Cidade. João Henrique Souza é um nome totalmente previsível, também o vice, Robert Rios Magalhães, também outro nome totalmente previsível, são nomes que estiveram muito próximos a Doutor Pessoa no pleito aqui em Teresina, Eliezer. Concordo, Lívio. A gente espera que essa transição administrativa ocorra da maneira mais ordeira, republicana e respeitosa. A questão maior é a cidade de Teresina, então diferenças políticas, ideológicas devem ficar em segundo plano nesse momento. A gestão que sai deve dar todos os encaminhamentos, uma transparência da situação da gestão, as informações mais importantes para a gestão que assume, para assim o barco ser tocado, a gestão continue avançando em prol dos teresinenses. E naturalmente, como você destacou, Lívio Galeno, os nomes mais próximos de cada grupo e do MDB, desde o primeiro momento, os aliados de primeira hora, devem compor esta equipe de transição, porque ali está em jogo todo um trabalho de confiança, uma soma de esforços daqueles que são os cabeças de cada grupo. E tanto Firmino Filho quanto os nomes políticos ligados à base de apoio à Prefeitura Municipal de Teresina, na atualidade, já realmente destacaram, falaram, confirmaram de que o objetivo é fazer uma transição tranquila, sem esconder números, sem esconder realidades da capital do estado do Piauí, porque o desejo é de que o Doutor Pessoa do MDB e toda a equipe que ele vai nomear tenha uma gestão tranquila e com sucesso para a cidade. É o que o nosso povo merece. Eliezer, o nome do prefeito de Teresina foi conhecido apenas ontem, domingo 29 de novembro, mas o nome dos 29 vereadores que vão participar do nosso parlamento a partir de 2021 já eram conhecidos. Eu pedi para você que nós pudéssemos separar esses nomes em 2 blocos, um bloco de apoio e um bloco de oposição. Lembrando, apoio natural e oposição natural. É claro que tudo isso pode ser modificado de acordo com as articulações políticas. E é esse material que nós vamos conferir a partir de agora. Rafael, por gentileza, pode soltar. Nós vamos começar com os nomes ligados à base de apoio ao prefeito Doutor Pessoa. Eliezer Rodrigues, nós temos aí 12 nomes de vereadores eleitos. O primeiro nome, Jeová Alencar, do MDB, Zé Nito, também do MDB, Luiz Lobão, do MDB. Nós temos aí Fernanda Gomes, do Solidariedade, que também pode estar nessa base de apoio do prefeito. Temos doutor Leonardo Eulálio, do PL, que também é cotado para estar na base de apoio ao prefeito Doutor Pessoa. Temos aí 3 nomes do Partido dos Trabalhadores, Deolindo Moura, Dudu e Eusuíla Calixto. Um apoio tido como natural, mais uma vez lembrando que tudo isso pode variar de acordo com a capacidade de articulação política do novo prefeito da equipe que vai acompanhá-lo. Temos também Tanandra Sarapatinhas, do Patriota, que também pode seguir dando apoio ao Doutor Pessoa, Ismael Silva, Renato Beger, ambos do PSD, e Bruno Vilarinho, do PTB. Lembrando que a maioria desses partidos estiveram juntos com o Doutor Pessoa ou no primeiro turno e também ou aderiram no segundo turno, e estamos falando de uma consequência natural de apoio. Lembrando que todos os nomes podem mudar. Isso vai depender muito da capacidade de articulação. Mesmo assim, Eliezer, começar uma gestão tendo 12 nomes no parlamento, quase a metade, é interessante. Sim, mas ainda é insuficiente. É necessário uma folga nesse espaço de maioria, 18 ou 19 vereadores, para se garantir sucesso nas votações, nos projetos que serão encaminhados pelo Poder Executivo, pelos vereadores da base, em relação à atual gestão da Prefeitura de Teresina. Como você colocou, Lívio, apoio natural, considerando aqueles partidos que foram eleitos ligados à base de oposição, ou ao partido do Doutor Pessoa, ou a outros partidos que confrontaram com o PSDB. Os outros demais 17 vereadores, eles foram eleitos com o apoio, toda a aliança com o prefeito Firmino Filho. E aí já se constrói uma oposição natural. Oposição grande. Agora vamos falar desses nomes naturalmente que devem estar na oposição ao prefeito eleito José Pessoa Leal, do MDB.
Temos 17 nomes, uma base muito grande. Lembrando que Firmino Filho tinha, durante os últimos 4 anos à frente do Palácio da Cidade, apenas 3 opositores: Dudu, Deolindo Moura e Cida Santiago. Vamos aqui à bancada de oposição natural. Paulo Lopes, do PSDB, Edson Mello, Gustavo de Carvalho e Venâncio Cardoso, todos esses 4 nomes do PSDB, partido de Kleber Montezuma. Temos também do PDT, Evandro Ide, Enzo Samuel e Alain Brandão. Temos aqui do PSL, Luiz André e Terezinha Medeiros, ambos nomes muito ligados ao prefeito Firmino Filho. Temos aqui do PP, Partido Progressistas, Aloysio Sampaio, Valdemir Vigínio e Neto do Angelim. Importante lembrarmos que o PP indicou o vice na chapa de Kleber Montezuma, o ex-vereador R. Silva. R. Silva continua, não é, aliás? Até o final da legislatura ele continua como vereador ou ele era suplente? Ele estava como suplente, já perdeu a condição do cargo então, com é o retorno dos mesmo. titulares. Isso. Pelo Republicanos temos o nome de Levino de Jesus, outro nome também muito ligado a Firmino Filho. Poliana Rocha, do PV. Temos Marquinhos Costa, do Democratas. Roberval Queiroz, também do Democratas. E Vinícius Ferreira, do Avante. Eliezer Rodrigues. Nós temos ali um asterisco, uma marcação no último nome, Vinícius Ferreira do Avante. Por quê? No primeiro turno, o Avante abertamente esteve ao lado de Kleber Montezuma, teve apoio declarado, apoio recebido também, mas no segundo turno, exatamente o vereador eleito, Vinícius Ferreira, migrou a sua alternativa política para o grupo do MDB de Doutor Pessoa. Então, falta saber como ele vai ser interpretado pelo prefeito Doutor Pessoa, se vai ser valorizada a situação de primeiro turno, em que ele do Avante foi eleito ao lado de Kleber Montezuma, ou o apoio declarado no segundo turno, aí mudando totalmente o cenário. É importante destacarmos que estamos falando de tendência de alinhamentos, mas, Eliezer, olhando para essa lista da bancada de oposição, quais seriam os nomes que você apostaria que estariam mais próximos a Doutor Pessoa? É claro, lembrando que eles são serventes do povo, vereadores, tal qual o prefeito, tal qual qualquer outro administrador público, são todos serventes do povo e devem sempre valorizar o bem da população de Teresina, não olhando para partidos políticos. Olha, Lívia, é uma pergunta bastante ampla. Que vereadores que hoje são oposição poderiam se tornar situação, até porque ainda vão tomar posse. O fato é que Doutor Pessoa e sua equipe vão precisar aumentar a sua bancada, a sua base de apoio para ter uma governabilidade garantida aí pelos próximos 4 anos à frente da gestão da Prefeitura Municipal de Teresina. Alguns partidos aí, eu acredito que já estão nessa expectativa de um diálogo, de uma possível conversa de aliança com o Doutor Pessoa. Por exemplo, o vereador Neto do Angelim já teve conversa com o Doutor Pessoa. Verdade. Dependendo do alinhamento, eles podem realmente se firmar na base da Prefeitura Municipal de Teresina. Alguns eleitos pela primeira vez, é verdade, eles podem ter um olhar diferente, tentar realmente iniciarem a sua vida política como parlamentares aqui da capital, alinhados com a Prefeitura. Então, todas essas questões vão ser consideradas. Mas, Eliezer, olhando aqui para essa lista de 17 nomes, eu vejo realmente muitos nomes que são intimamente ligados ao prefeito Firmino Filho. Nós temos também nomes de pessoas que representam partidos que foram beneficiados pela administração do Tucano à frente do Palácio da Cidade. Eu acredito que realmente Doutor Pessoa e toda a equipe de transição e de gestão política e também gestão pública administrativa que ele vai indicar para trabalho a partir de 1º de janeiro de 2021, vão ter sim um trabalho bastante delicado lá na Câmara Municipal de Vereadores para conquistar esta base de oposição natural que é bastante ampla. Esse apoio não é barato, Lívia. Nem um pouco. Não é barato. Vamos agora, Eliezer, porque na manhã de hoje eu conversei com o senador Marcelo Castro. Ele fez para a gente uma análise de todo este momento que nós vivenciamos e, principalmente, falou sobre as eleições de Doutor Pessoa, já lançando um olhar bastante interessante para o ano de 2022. Vamos acompanhar esta conversa que eu tive com o senador piauiense. Uma vitória extraordinária, espetacular, né? Primeiro, pela quantidade de votos, praticamente 100 mil votos. Isso é um feito extraordinário. Segundo, porque Doutor Pessoa representa uma mudança, uma renovação
né, na administração de Teresina, que já vem o mesmo grupo político aí há 3 décadas. Né. Depois que nós esperamos que o doutor Pessoa faça uma boa gestão, com grande participação popular, e que leve a prefeitura, as ações da prefeitura, para mais próximo da população. Eu entendo que a população de Teresina se ressentia e se sentia-se um pouco distante, um pouco apartada, um pouco isolada das ações da prefeitura. Não tinha, assim, aquele calor humano, aquela proximidade, que eu entendo que o doutor Pessoa representa tudo isso, que o povo se espelha nele. Por que o MDB já trabalha a título de transição? Já tem alguma recomendação? Já tem a possibilidade de formação de alguma equipe? Já. A equipe de transição já está sendo constituída. Muito provavelmente ela será anunciada hoje. E nós, então, o doutor Pessoa, ou pessoalmente, ou por interposta pessoa, por outra pessoa, deverá anunciar os nomes, né, que comporão a equipe de transição. Né. Se pensa num número aí, talvez uns 7 nomes, um pouco mais, um pouco menos, né, para poder se inteirar de todos os problemas da prefeitura. O prefeito Firmino já se prontificou, já sinalizou positivamente que vai abrir todos os dados da prefeitura para a nova equipe, evidentemente, para quando assumir no dia 1º de janeiro, fazer, né, sem solução de continuidade. Senador, uma das principais críticas que foi feita ao então candidato doutor Pessoa do MDB era de que, se eleito, ele não teria autonomia para governar, de que ele seria um fantoche, entre aspas, das mãos de outros nomes políticos. Como é que o senhor responde a esse tipo de críticas feitas pela oposição ao doutor Pessoa? Estão botando no doutor Pessoa o que caberia mais ao concorrente principal dele. Eu, honestamente, não acho que o Kleber, que eu conheço de muito tempo, seria manipulado pelo Firmino ou por qualquer outra pessoa. Mas isso daí se assentaria muito mais no Kleber do que no Pessoa. O Pessoa tem uma história política própria, independente, construída por ele mesmo, que foi vereador aqui de Teresina várias vezes, foi deputado estadual, né, pelos seus próprios méritos de trabalho, foi candidato a prefeito de Teresina contra o MDB, que em 1916, há 4 anos atrás, nós estávamos indicando o vice do Firmino. O Tembicho ainda hoje se lamenta desse fato. Foi candidato há 2 anos atrás contra nosso grupo político, contra o Wellington Dias. Então, ele é uma pessoa que tem uma personalidade política própria. É muito inadequado, muito inapropriado dizer-se que uma pessoa como o doutor Pessoa seria um títere, seria comandado por ninguém. Ele nunca foi. Não é agora, com 74 anos, que ele seria. O Kleber também, eu acho que não seria. Mas se dissesse do Kleber, ficaria mais próximo da realidade, porque ele não tinha grande expressão política, nunca foi vereador, nunca foi deputado, nunca foi candidato a prefeito, nunca foi candidato a governador. Na verdade, ele foi colocado pela força e o prestígio político do PSDB de Teresina, do Firmino Filho. Então, seria mais adequado se dizer isso, mas seria indelicado e, evidentemente, não deveria ser dito. Senador, como é que fica agora a relação com o Palácio de Karnak, visto que o doutor Pessoa, em outros contextos, já foi oposição, direto ao governador Wellington Dias? E é fato, o MDB tem essa proximidade com o governador, tem esse bom relacionamento com o Palácio de Karnak. O senhor acredita em um relacionamento cordial? Não, nós temos uma parceria, nós estamos juntos na eleição. Eu fui eleito senador na chapa com o Wellington Dias, né? Nós participamos do governo, indicando secretaria, indicando órgãos públicos.
Nós ajudamos o governador Wellington Dias a administrar o Estado, mandando verbas para cá. Nós somos um grupo político, né, composto de vários partidos, onde se destacam o PT, que tem o governador, o MDB, que tem o senador, né, e tem vários outros, como o PSD, que tem deputado federal, tem deputado estadual, o PL, né, o PSD do Júlio César, o PL, se destaca o Fábio Abreu como deputado federal, foi candidato a prefeito, o Fábio Xavier, tem o Republicanos do Flávio Nogueira, né? Então, nossas forças são muito grandes, quer dizer, tem, citar outras, tem o PDT, tem o PCdoB, né? São muitos os partidos, né, o Cidadania, que nos apoiam. Então, é esse conjunto de forças grandes, né, em que se destacam esses grandes partidos que estamos aliados e que, aliás, nos saímos muito bem agora nessa eleição de prefeito. Logo que saiu o resultado do primeiro turno, eu fiz um levantamento e chegamos à conclusão de que no Piauí nós tivemos 4 grandes partidos que tiveram as maiores votações. O Progressistas, do senador Ciro Nogueira, que teve 429 mil votos. O MDB, né, nosso, que teve 388 mil votos. Então, os dois saíram cabeça a cabeça, né, no empate técnico. 429, 388. Né, no eleitorado de 2 milhões e tanto, nós estamos num equilíbrio ali, né, de forças. Depois vieram o PSD com 263 mil votos e o PT com 259 mil, quer dizer, os dois também encostados. Depois veio o PSDB, que teve, principalmente por causa de Teresina, que teve 137 mil votos, né? E veio o PTB com 100 mil votos, o PL com 97 mil votos, o Republicanos com 57 mil votos, levando-se em consideração que o Republicano foi constituído aqui no Piauí recentemente pelo deputado Flávio Nogueira. Então, eu somei os votos dos partidos de oposição e somei os votos dados aos partidos da base do governo. Quais são os partidos de oposição, uma oposição mais firme, mais contundente, digamos assim, uma oposição raiz? São o Progressista, do senador Ciro Nogueira, o PSDB do Firmino Filho e o Democrata do Monsanto e do Gustavo Medeiros, que foi eleito prefeito aqui de União pelo Democratas. Então, somando os votos desses 3 partidos, deu um total de 636 mil votos. Então, a oposição do Piauí, os 3 principais partidos de oposição do Piauí, tiveram 636 mil votos. O Piauí apurou 1.962.000 votos, votos nominais. Se você descontar 636, ainda vão sobrar 1.300 e tantos mil votos. Ou seja, os partidos da base do governo tiveram 1.300 e tantos mil votos e os partidos da oposição tiveram 600 e tantos mil votos. Nós tivemos, portanto, o dobro de votos que eles tiveram. Eles fizeram umas 85 cidades aproximadamente e nós fizemos umas 160 cidades, prefeitos, né, dos municípios. Então, nós estamos numa situação super vantajosa. E eu acho que o fato mais importante para 2022, né, negativo para a oposição, positivo para a base do governo, inequivocamente, inegavelmente, foi a eleição do doutor Pessoa aqui em Teresina, porque aqui a capital era, né, um baluarte, um esteio, um apoio, uma base forte, né, da oposição no Piauí. E essa base agora, né, mudou de mãos com a diferença muito grande, porque 100 mil votos não é pouca coisa.
Abertamente assumida por Marcelo Castro, como você acaba de acompanhar em nossa entrevista, e também Eliezer Rodrigues gostaria de ter o seu comentário. Estratégias, já olhando 2022, o MDB acredita realmente estar revigorado, já saindo mais fortalecido com a conquista da Prefeitura Municipal de Teresina por Doutor Pessoa. Com certeza, a última vez que o MDB teve um representante eleito como cabeça de chapa, a Prefeitura de Teresina, foi há 32 anos. Então, realmente renova o gás do partido, o partido faz projeções maiores, figurou bem, né, nas eleições municipais Piauí afora, vai ser realmente uma sigla de definição em relação às estratégias no pleito estadual de 2022. A gente continua falando sobre eleições 2020, eleições 2022, o contexto político que é construído aqui na capital do estado do Piauí. Em nossos estúdios, vamos conversar agora com o presidente do Diretório Estadual do PSDB aqui no Piauí, Luciano Nunes. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem através do Sistema Dia de Comunicação. Sua avaliação sobre as eleições 2020 para o partido aqui em Teresina? Olha, não foi o resultado que nós esperávamos, né? E torcíamos e trabalhamos, né? O PSDB, depois de 30 anos, né, perdeu as eleições aqui na capital. Mas isso é da democracia, faz parte do processo democrático. Nós temos que respeitar o resultado. Entendemos que o nosso candidato, o professor Kleber, cumpriu de forma extraordinária o seu papel, defendeu o nosso legado, as obras, as ações da Prefeitura nos últimos anos. Foi um candidato determinado, se saiu muito bem nas entrevistas, nos debates, na campanha de rua, no corpo a corpo. Recebeu uma votação expressiva, com mais de 38% das intenções de voto. E mais de 130 mil votos aqui na capital. Então, o partido não venceu as eleições, mas se mantém com uma base forte e sólida aqui na capital, o que nos dá força, né, para continuarmos seguindo a nossa luta em favor do estado do Piauí, né? No interior também não tivemos um resultado satisfatório, né? Estamos vivendo um momento de transição política em virtude do fim das coligações proporcionais, e isso naturalmente prejudica os partidos que estão na oposição e beneficia aqueles que estão no governo. Mas continuamos com uma semente firme também no interior, e depois desse processo vamos naturalmente fazer uma reflexão, uma autoavaliação, né? Aprender com os nossos erros. É importante a gente fazer essa autocrítica, ver quem somos, quantos somos, traçar estratégias e seguir em frente na nossa luta. Bom, presidente, no que diz respeito às adversidades que o PSDB enfrentou em Teresina, que problemas foram mais agravantes e acabaram impedindo a vitória tucana este ano aqui na capital, na sua concepção? Bem, você não ganha e nem perde uma eleição por um único fator, né? Um conjunto de fatores. Até a campanha vitoriosa teve seus erros, certamente. Mas do nosso lado, eu entendo que o principal fator foi o sentimento de mudança, né? Que ficou muito patente, muito claro, sobretudo com o segundo turno. No primeiro turno, né, nós tivemos nosso candidato saiu de 3%, um candidato que era desconhecido da população, contra o doutor Pessoa, que já tem aí décadas de candidatura, já foi candidato a governador, candidato a prefeito, já era extremamente conhecido. E no final do primeiro turno nós chegamos encostado nele. Mas no segundo turno, né, todos os demais candidatos praticamente foram apoiar o doutor Pessoa, e isso cristalizou bem, né, reforçou esse sentimento de mudança em torno do nome do doutor Pessoa. No meu entender, foi o principal fator que levou à sua vitória. Então, eu atribuo a esse fator o principal responsável, né, pelo resultado da eleição. Isso, né, não nos exime de, como eu disse há pouco, de fazermos uma reflexão, né, de uma autoavaliação, de reconhecermos os erros que foram cometidos, aprender com eles, para que a gente possa seguir em frente. Mas eu só acredito que realmente essa escolha do perfil de Kleber Montezuma foi uma escolha errada. Nós tivemos aqui na edição de hoje um cientista político que realmente avaliou como bastante delicada e como apontou um dos possíveis erros fatais do PSDB, essa escolha de um perfil não tão popular quanto o doutor Pessoa. Poderia ter sido um outro nome, deputado? Olha, poderia, claro que poderia. Agora, hoje fica fácil a gente dizer... Depois que tudo passou. Depois que tudo passou, se fosse
Cicrano ou Beltrano, o resultado teria sido outro, né? O fato é que o professor Kleber foi um grande candidato, extremamente qualificado, preparado, tem uma história de serviço prestado em Teresina, colocou a nossa educação como a melhor educação do país. Enfim, ele tinha todos os predicados para ser candidato e prefeito de Teresina. No meu entendimento, em relação a isso, o que é que eu entendo na prática? É que ele foi muito prejudicado também pela pandemia, né? Como ele era o nome mais desconhecido, ele, quer dizer, não houve pré-campanha, né? Ninguém pôde fazer pré-campanha. Naturalmente, aqueles candidatos que eram mais conhecidos largaram na frente. E o tempo foi contra a candidatura do PSDB aqui em Teresina. Então, nós tivemos que remar contra a maré, fazer um esforço muito grande, primeiro para torná-lo conhecido e depois reverter esse conhecimento em intenção de voto. Então, eu entendo que nesse aspecto, o professor Kleber foi bastante prejudicado pelo fato de não ter feito pré-campanha. Mas, no mais, é claro que a gente não é o resultado esperado, é claro que a gente, enfim, não fica feliz com esse resultado, mas nós vivemos numa democracia, essa não é a primeira, nem vai ser a última eleição, nós temos que conviver bem dentro desse ambiente democrático, com as vitórias, com as derrotas, com a alternância de poder e procurar tirar o melhor proveito disso. De que forma isso impacta, deputado, no projeto do partido para 2022? O PSDB sempre disputou cadeiras na Assembleia, na Câmara Federal, talvez dispute no Senado, governo do Estado. Qual o efeito do resultado de ontem no projeto para 2022? Olha, eu entendo que o resultado das eleições municipais, elas podem até ser, ou alguns acharem que serve como um indicativo para as eleições estaduais. Mas nós temos vários exemplos de que uma coisa não está necessariamente vinculada à outra, né? Eu cito, por exemplo, a eleição do ex-governador Monsanta, que foi candidato e só tinha apoio de 2 prefeitos aqui no estado. 2 prefeitos do interior, né? E, aliás, aqui Teresina e outro do interior, mas eram 2 prefeitos só, e ganhou as eleições. O próprio governador Wellington Dias, na sua primeira eleição em 2002, também tinha o apoio de pouquíssimos prefeitos e foi eleito governador. Então, essa quantidade de prefeitos, ela não está necessariamente ligada ao resultado da eleição estadual daqui a 2 anos. Então, é muito cedo para fazer qualquer avaliação. Eu acho que o partido, independentemente disso, tem que fazer uma reflexão, tem que fazer uma autocrítica, tem que reconhecer os erros, tem que aprender com esses erros, tem que traçar estratégias, trabalhar para ser competitivo, para ser protagonista nas eleições de 2022. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Volte mais vezes, tá bom? Eu é que agradeço e um grande abraço a todos. Ok, muito obrigado. Eliezer Rodrigues, nós estamos aqui realmente já vivendo este desenho das eleições 2022. Nós temos aqui o MDB assumindo, de fato, que essa conquista da Prefeitura Municipal de Teresina foi algo determinante, algo importante que pode fazer a diferença nas próximas eleições. Temos aqui Luciano Nunes, que acabou de dizer que realmente precisa parar mais uma vez, rever as estratégias, avaliar os erros e se lançar, de certa forma, mais competitivo para a próxima eleição, que ainda se aproxima. Está um pouco distante, mas já se aproxima. 2022 já chegou há muito tempo, os partidos precisam estar de olhos abertos e se reorganizando. Sim, concordo, inclusive, Lívio, com a dissociação que o presidente Luciano fez da disputa municipal em Teresina em relação à disputa estadual que vai acontecer no ano de 2022. O governador Wellington Dias, 4 vezes eleito governador do estado, sem o apoio da Prefeitura de Teresina. Então, isso não quer dizer que o PSDB ou progressistas serão derrotados nas urnas em 2022. Muitos fatos ainda vão acontecer, se desenrolar, até se configurar esse quadro mais preciso da disputa estadual daqui a 2 anos. Eliezer, é importante também levar a conhecimento da população ao que nós conversávamos aqui nos bastidores, porque é um fato. Se o doutor Pessoa fizer uma boa gestão, pode já se credenciar a uma reeleição. Mas se não fizer uma boa gestão, pode também credenciar o PSDB a uma retomada triunfante nas próximas eleições municipais, não é isso? O sentimento de mudança pode virar saudade. E aí o eleitor vai externar nas urnas.
Estamos de volta com Política do Dia, aqui pela sua Dia TV, trazendo sempre informações, articulações políticas e os bastidores das nossas articulações políticas. Falando nisso, nós temos hoje uma notícia pé de orelha, só para matar a saudade também do quadro que a gente já estava. Eliezer, conta pra gente qual é essa notícia. Lívio Galeno, uma fonte segura, me reafirmou para o dia 9 de dezembro. Agora, próximo dia 9 de dezembro, a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. Segundo o cargo mais importante, depois do governador, vem o Poder Legislativo e o seu presidente, como autoridade máxima aqui no estado do Piauí. Então, uma eleição que vai realmente dar outros sinais de articulação política, que partidos vão se unir, que candidatos vão aparecer, quem tem mais força, mais favoritismo desta vez. Estamos esperando realmente o anúncio formal da data e de que forma vai acontecer, se presencial ou virtual. Mas tudo indica que será no dia 9 de dezembro. Vamos relembrar um pouquinho o contexto das últimas eleições para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Nós tivemos mais uma vez a recondução de Temístocles Filho para o cargo de presidente, mas uma recondução que não foi tão tranquila, uma recondução que foi marcada por insatisfações, pelo sentimento de mudança que naquela época já aflorava aqui no Estado do Piauí, particularmente na Assembleia. Será que Temístocles vai cumprir com estes acordos? Vamos saber dia 9, né, Eliezer? Com certeza. Até o momento são 8 eleições consecutivas que vence o deputado Temístocles 16 anos, Filho. né? Cada mandato 2 anos, 16 anos, exatamente. À frente do Poder Legislativo Estadual. Agora, você lembrou, em 2018, o progressista cedeu ali com o deputado Elisaías. Cedeu, não vou deixar para a próxima vez. O deputado Temístocles disse que é a última. Então vamos ver agora. O Progressistas não anda muito próximo ao MDB. Isso pode pesar na composição. Temos também, no caso, em 2018, tivemos o Partido dos Trabalhadores, que também tem uma bancada considerável na Assembleia, se manifestando. O deputado Fábio Novo também falou bastante sobre essa questão da eleição da mesa diretora. Vamos saber como é que os partidos vão se comportar. Lembrando que estamos a aproximadamente 10 dias desta possível eleição lá na mesa diretora, se ela realmente se confirmar para o dia 9 de dezembro de 2020. Sabe quem que vai acompanhar tudo isso? Eliezer Rodrigues de volta à Assembleia, não é isso, Eliezer? Com certeza estaremos lá averiguando, apurando, trazendo as informações mais completas aqui para o nosso quadro Política do Dia. Muito obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, boa semana e até amanhã. Obrigado, boa tarde, até amanhã. Política do Dia. Não chegou, né?